Meus irmãos, minhas irmãs, tivemos a felicidade de ouvir o recado de Deus, a palavra escrita de Deus, que está na Bíblia, são textos da Bíblia. Nesse domingo em que a igreja comemora com alegria a festa da Santíssima Trindade, o nosso Deus assim nos ensina Jesus. Jesus é o mestre, nós não temos outro mestre a não ser Jesus, e é por isso que nós, discípulos e discípulas de Jesus, a igreja toda, sempre precisamos ter os olhos, o coração voltados para Jesus. Jesus nos revela a natureza de Deus, como é Deus. Já no Antigo Testamento, o povo adorava Yahvé, Adonai, o Deus imenso. Jesus é o enviado desse Deus. E Ele nos ensina como é Deus. E Ele diz, Deus é Pai. O Pai e eu somos um, e o Espírito Santo. Se alguém me ama, o Pai e eu, o Espírito Santo, viremos a Ele, a ela, e aí faremos morada. Jesus nos ensina que Deus é Pai. Quando os apóstolos pediram a Ele, Mestre, ensine a gente a rezar. Como é que Ele começou? Quando vocês rezarem, digam, Pai Nosso. Deus é nosso Pai. Ô minha irmã, você já pensou que Deus é seu Pai, meu irmão? E sendo Pai, Ele é ternura, Ele é misericórdia, Ele é amor. Muitas vezes a gente coloca Deus à distância. Jesus veio e disse, tenham confiança, Ele é Pai. E mais, esse Pai que nos ama, Ele dá a prova, não fica em conversa fiada não, Ele dá a prova do seu amor infinito para com a humanidade e nos manda a sua palavra, o Verbo, o seu Filho, que é Jesus, que com o Pai é Deus, formando uma unidade. Jesus que veio a este mundo não para julgar, não para condenar a pessoa. Ele condena o erro, mas a pessoa precisa ser amada, precisa ser regenerada. Ele dizia, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em plenitude. E morre na cruz para que tenhamos vida. Ressuscita para que nós, no meio da luta, do sofrimento, da alegria, um dia, passando pelo segundo parto, que é a morte, nós tenhamos a vida eterna. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que acredita em mim, não morrerá eternamente. Pai e Filho, que nos amam. Esse Deus que é amor. E esse amor na Trindade, na comunidade divina, é o Espírito Santo. Jesus, depois de ter cumprido a sua missão, ao falar para os apóstolos, eu vou partir para junto do Pai, mas eu não vou deixar vocês abandonados, eu não vou deixar vocês na orfandade. Ele prometeu quem? O Espírito Santo. Eu vou mandar para vocês o Espírito Santo, que é amor, que quando a gente está, lá no fundo do poço de tanto sofrimento, de tanta coisa, o Espírito Santo nos dá energia.
O Espírito Santo nos visita com os seus dons. Dom de sabedoria, dom de ciência, de entendimento, de piedade, dom de conselho, dom de fortaleza, dom de santo temor. O Espírito Santo. Esse é Deus, é a festa que hoje comemoramos. Um Deus que é um em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós somos criados, meu irmão, minha irmã, à imagem desse Deus que é comunidade. Por isso que a felicidade não está em ter isto, ter aquilo, ter doutor ou não ser doutor, ser isso e mais aquilo. A felicidade está em nós passarmos a vida amando, querendo bem as pessoas, acolhendo, perdoando, sendo presença de alegria, positivo, dando-nos as mãos, saindo às ruas para reivindicar os nossos direitos. Amar, porque Deus é amor. Nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus que é comunidade. E precisamos valorizar a comunidade familiar. Não é fácil, vocês sabem. Essa mulher que me enche a paciência. Como ela fala. Esse homem que não fala, é só... Ai, que nós brigamos por qualquer coisa. Não é fácil. Mas o quanto é importante a gente, viver, defender a família, dar o máximo de si para que a família, que é a comunidade primeira, ela fique de pé. É a igreja doméstica. O quanto é importante que a gente viva na comunidade eclesial também. No mundo de trabalho, que a gente se entenda. Hoje, a gente não se cumprimenta mais, até na vizinhança. Eu gosto de cumprimentar as pessoas na rua mesmo. Até no carro, muitas vezes, desço o vidro e... Bom dia! Outro dia, 2 senhoras vinham vindo na calçada. Eu disse, bom dia. As 2 olharam assim. Eu olhei, elas estavam olhando. Acho que perguntaram, falaram, o que esse velho sem vergonha está querendo? É assim. Meu irmão, minha irmã, somos comunidade. A imagem de Deus, comunidade. Somos criados. E quero recomendar 2 pequenas orações que precisamos fazer diariamente. A Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a outra oração, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Podemos fazê-las quando levantamos, quando vamos dormir, quando vou sair de casa, quando varremos a casa, quando preparamos uma aula, no consultório, no trabalho, no metrô, no ônibus, percebem? E o Padre Paulo também me pediu que falasse uma palavra sobre quais são, afinal de contas, as tendências da ação evangelizadora nesse mundo que estamos vivendo. Nós vivemos na igreja o Concílio Vaticano II. Depois do concílio, na América Latina, tivemos 2 encontros memoráveis. O encontro de Medellín e o encontro de Puebla, em que a igreja se abriu. A igreja disse as alegrias, os sofrimentos, tudo quanto a humanidade sente, sofre e se alegra, são os sofrimentos, as alegrias dos discípulos e discípulas da igreja. Renovou a comunidade, explodiram as comunidades eclesiais de base. Quantas comunidades, ministérios, leigos e leigas, ministros nas comunidades.
religiosas, dando o melhor de si também nas periferias. Que trabalho magnífico! As pastorais sociais, muito vivas. Esta foi a igreja do após concílio, a igreja de após Medellín e de Puebla. E vocês viveram aqui na região de São Miguel, na Arquidiocese de São Paulo, esse tempo maravilhoso. Estão lembrados ou não? Beleza, beleza pura, sem mistura e com mistura. Mas também há muito pé no breque, há muito conservadorismo, muita gente que fica simplesmente levantando as mãos para o alto. É glória a Deus, mas é glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres. Ser discípulo de Jesus é ter um Deus que é Pai e ao mesmo tempo dar as mãos para os irmãos. Certos movimentos são ultraconservadores, são querendo mudar, não para o Concílio Vaticano II, mas para antes do concílio. É claro que há coisas maravilhosas em toda a história da igreja, mas a igreja precisa se atualizar. E quais são as tendências da igreja agora? Não precisamos fazer muita pesquisa, não. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na última Assembleia, foi muito concreta. No seu objetivo geral da ação evangelizadora, ela disse claramente que ela quer anunciar a palavra de Deus, a palavra viva que é Jesus. A igreja anuncia ao mundo Jesus como Salvador, como Redentor, como Libertador, como caminho, como verdade e vida. Ser católico é a gente aderir a Jesus. E também ela se firma na palavra escrita, a Bíblia. A Bíblia. O quanto é importante que a gente realmente, como católico, se oriente mais e sempre pelos gestos e palavras de Jesus e pela leitura do Evangelho, do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Vocês querem ver uma coisa? Quem é que tem a Bíblia lá em casa? Levanta a mão, por favor. Padre Paulo, que beleza! Só que eu não vou fazer a segunda pergunta. Não basta ter a Bíblia lá em casa. Põe a Bíblia perto da televisão. Aí ela vai dizer: você tem muito trabalho, eu sei, como dona de casa, como mulher que trabalha ainda fora, filhos e tal. E você, quanto trabalho, meu irmão. Mas eu sei que você tem um tempinho para ver o Coringão também bater nos outros times. Você tem tempo para ver uma novelinha vagabunda da Globo e tal. Só não tem tempo para me ler? Percebem? Então, uma evangelização baseada, firmada, iluminada, comprometida com a palavra de Deus. E quer evangelizar no Brasil de agora. O Brasil de hoje é um Brasil cada vez mais urbano. Vocês estão percebendo como a cidade está crescendo? Como os prédios estão subindo? Como tudo se urbaniza? É uma cidade. A minoria praticamente está na roça. A igreja é muito uma igreja ainda na pastoral, na liturgia, muito rural. Precisa realmente evangelizar na cidade, na cidade. Não preciso dar muitos exemplos, não, dessa nova época em que estamos vivendo. Basta ver as comunicações. Todo mundo está com o celular na mão, é o zap, é o zip, zap, não sei mais o que, entendeu? O quanto é importante, meu irmão, minha irmã, que seja uma evangelização
realmente num Brasil urbano, formando comunidades, discípulos e discípulas de comunidades missionárias. Comunidade da família. Vovó, vovô, vocês são responsáveis pela família. Ô papai, mamãe, vocês são o sacerdote, a sacerdotisa, o profeta, a profetisa, o pastor, pastor, na sua família. O quanto é fundamental que realmente exerçam esse ministério. Discípulos missionárias. E mais, nas comunidades. Maravilha! O quanto é importante que cada um seja apóstolo. Você, esposa, seja apóstola missionária do seu marido. Marido, da sua mulher, da sua esposa. Filhos, do papai e da mamãe. Pais, dos seus filhos, vovó, e assim por diante. E no ambiente de trabalho, darmos testemunho de solidariedade, formando comunidades. Já o Papa Bento dizia que o futuro da igreja não são grandes manifestações, grandes construções, mas pequenas comunidades. Voltemos às pequenas comunidades, robusteçamos as pequenas comunidades. E igreja que se volta para os pobres, que tem um compromisso com os injustiçados. Não é possível que as nossas paróquias, dioceses, estejam fechadas diante da realidade. Milhões de desempregados, um miserável salário mínimo, cortam verba para a educação, a saúde vive, vocês sabem, e nós muitas vezes ficamos quietos. Mas como? Poucos usufruindo de tudo e a maioria sem nada. Deus que é Pai quer que o pão também seja comum a todos. E pão aqui é educação, é escola, é saúde, é transporte, é moradia. É fácil de a gente entender. Não se é igreja de Jesus fechada em si mesma, mas voltada no profetismo, pregando a paz, que é fruto de justiça, de amor, e cuidando também. É uma perspectiva de igreja, que o Papa Francisco está insistindo, e está no objetivo geral da ação evangelizadora da igreja no Brasil, nesses 4 anos que estamos pela frente, que é o cuidado com a casa comum, o cuidado com a natureza. Nós estamos profanando o mundo de Deus, estamos realmente, olha, quebrando árvores, poluindo tudo, agrotóxico, com não sei mais o que, envenenando a humanidade em busca simplesmente do lucro, do dinheiro. Então, cuidar da casa comum, isso também depende de nós. Cuida do lixo, não jogue toco de cigarro, palito de fósforo, não jogue de qualquer jeito o lixo na calçada. Percebem? Cuidar da casa comum. Isso quer a igreja, testemunhando o quê? Testemunhando o reino de Deus. Igreja existe, nós somos católicos, para testemunhar, por palavra e por vida, testemunho, que Deus é Pai, que todos somos irmãos e que precisamos nos amar. Esta é a perspectiva que Jesus coloca para a igreja de hoje. E é preciso que os movimentos, as comunidades, as dioceses, paróquias, todos nós nos renovemos. E quero parabenizar essa paróquia aqui de Itaquera, de Nossa Senhora do Carmo, que tem dado um testemunho de profetismo no Brasil afora. É igreja, povo de Deus em movimento. Parabéns. Que Deus nos abençoe e que a Trindade Santa sempre seja louvada. Amém.
as palavras de Deus, da cristã, da fé, nós temos a nossa